Olá, sejam bem-vindas à nossa aula. Hoje vamos falar um pouco da classe hospitalar e a equipe multidisciplinar. É necessário o pedagogo, o professor, trabalhar com outras pessoas nesse âmbito hospitalar. A concepção de classe hospitalar como modalidade de educação especial encontra a necessidade do compromisso dos sujeitos com o conhecimento e identifica a relação da educação e da saúde, com os princípios que contribuem para uma educação eficiente no ensino às crianças hospitalizadas. A educação na abordagem hospitalar favorece a aquisição da autonomia intelectual e prepara as crianças e adolescentes hospitalizadas para a maior participação e espaço na sociedade. Sob a influência de novos enfoques, com a abrangência da pedagogia hospitalar, a criança e o adolescente são vistos como indivíduos integrais. Referindo-me ao aspecto biológico da doença e à hospitalização, que não ocorrem de forma isolada, faz parte de um complexo de sistemas, dentre os quais de natureza psicológica e social. Trabalhar a educação no ambiente da classe hospitalar é um desafio para os professores, o que requer que sejam inseridos em uma equipe multidisciplinar e que busquem o mesmo objetivo: atender e suprir as necessidades educacionais, emocionais e sociais das crianças e adolescentes. Falar um pouco sobre o conceito de equipe multidisciplinar na saúde. É um grupo de profissionais clínicos que trabalham unidos em prol do diagnóstico, tratamento e recuperação do paciente. Assim é priorizado o consenso nas decisões de cada intervenção. A meta é que os resultados alcançados sejam os melhores possíveis. Imediatamente após a avaliação do paciente, a equipe se reúne e discute as principais estratégias de intervenção. O principal critério é o nível de gravidade da doença, o risco para o paciente e as ferramentas terapêuticas disponíveis. Desse modo, as diferentes especialidades se integram em prol do objetivo em comum: a melhoria da qualidade no atendimento e a reabilitação do paciente. Quando um grupo de profissionais trabalha conjuntamente, a percepção de problemas clínicos é maior, visto que cada um deles avalia o paciente objetiva e subjetivamente. Isso possibilita diferentes abordagens de questões específicas e ajuda na escolha das terapias mais adequadas. Essa equipe precisa ser composta por profissionais de diferentes áreas, mas que possam somar habilidades e competências para assegurar mais qualidade aos serviços oferecidos. A equipe de profissionais atua em conjunto, mas em suas respectivas áreas de formação. Esse trabalho integrado evita o protagonismo de alguns especialistas e reduz o risco de falhas na avaliação diagnóstica e na conduta terapêutica. A quantidade de profissionais da equipe e a formação acadêmica de cada um depende da demanda clínica, dos recursos financeiros e do número de pacientes. Cada equipe estabelece normas e critérios de direcionamento e as melhores estratégias. O objetivo é seguir os protocolos de saúde pública e superar os desafios enfrentados pela instituição em que trabalham.
gostaria de destacar alguns profissionais que devem compor uma equipe multidisciplinar: os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, os fisioterapeutas, os farmacêuticos, nutricionistas, assistente social e outros profissionais de acordo com a necessidade do paciente. Na perspectiva multidisciplinar, temos os diversos saberes, a convergência das diversas ciências para promover a saúde. Na interdisciplinariedade, há a integração e a inter-relação de profissionais de diversas áreas como educação, saúde, assistência social e outros. Trabalhar no contexto hospitalar exige a integração de uma equipe de profissionais para que o atendimento seja de qualidade, humanizado e que possa atender à singularidade de cada indivíduo. A atuação de diferentes profissionais, com diferentes saberes, na atenção à criança hospitalizada é uma condição indispensável à sua recuperação. Essa forma de trabalho, além de diferenciar o cuidado, promove a renovação constante dos sujeitos envolvidos na recuperação, ou seja, da criança doente, dos familiares e dos profissionais da saúde e educação. Convidei duas pessoas para contribuir e falar um pouco da sua área respectiva. A psicóloga Jubiane, ela vai nos compartilhar as experiências que ela tem com jovens e crianças. Logo após, a acadêmica de psicopedagogia Eliane vai dar um apanhado geral de como nós podemos auxiliar os nossos alunos e os pacientes. Meu nome é Jubiane Almeida Bock, eu sou psicóloga, né? E eu acho que é muito importante o curso de pedagogia referente ao grupo hospitalar, porque a criança, ela às vezes fica muito tempo, né, dentro de um hospital, às vezes anos, né? E isso também significa uma inclusão, né? Se nós fizermos com que ela possa aprender dentro, né, da escola, indo para dentro do hospital, ela também vai se sentir um pouquinho menos inclusa, né? E também vai sentir aquela sensação agradável de não sentir raiva, nojo, vontade de morrer logo, porque esses sentimentos vêm por quê? Porque ela está dentro do hospital, né? 24 horas por dia. E se tiver um grupo, né, multidisciplinar, vai ajudar ela, né, a sentir mais perto dos colegas, mais perto do aprender, né? Pode ter muitas dinâmicas importantes para cada uma delas, né? Então, eu vejo como psicóloga o quanto isso é importante, tanto para a criança quanto para o adolescente, né? Essa parte que fica nos hospitais, porque eles vão conseguir trabalhar, e a psicóloga também vai conseguir trabalhar junto com eles essa parte de tirar esses sentimentos, né? Eles vão conseguir, porque hoje com a modernidade que nós estamos vendo, apesar de nós termos essa pandemia, a gente aprendeu que existe videoaulas, e isso vai ajudar muito dentro dos hospitais, porque eles vão estar todos juntos com os colegas, eles não vão se sentir inclusos, né? E eles vão ter amizades além do que nós possamos imaginar, e vai ajudar na saúde mental, né? Porque é nessa parte que a gente vê que eles precisam muito, né? Porque a doença já é algo que a gente não sabe como esperar o que eles estão sentindo, né? Então vai ajudar eles a sentir um pouquinho mais de amor, de carinho, de tentar conseguir ajudar um coleguinha a fazer um trabalho junto, mesmo que seja online ou não, mesmo que seja com a pedagoga ou não, ele vai se sentir mais útil, ele vai se sentir mais amado. E quando a gente ocupa a nossa cabeça, né, a gente consegue esquecer, né, um pouquinho dos nossos problemas.
e a gente consegue sobreviver a muitas coisas mais, né? Então é isso que eu penso, né, sobre a pedagogia hospitalar. Olá, meu nome é Eliane de Souza Treze Tuluski, sou graduanda em Psicopedagogia Clínica pela Uninter. Fui convidada pela Lisiane Krebs a participar sobre as interfaces multidisciplinares da psicopedagogia no contexto hospitalar. Achei interessante porque posso colocar em prática tudo aquilo que eu tenho aprendido. E então eu vou narrar para vocês um estudo de caso que eu recebi, acredito que em 2019, sobre um indivíduo que estava hospitalizado há mais de 15 dias. Veja bem, isso já se caracteriza um contexto clínico diferenciado, né? Então assim, então antes de eu começar uma intervenção, eu acho que se faz necessário, né, uma anamnese. A anamnese em que sentido? Do processo educacional dessa criança, estrutural, cognitivo, social, familiar e todas as suas funções psicológicas. Então por que esse sujeito está internado, né? Qual é o contexto clínico? Esse sujeito ele foi internado com sintomas de meningite. Foram pedidos exames laboratoriais, né, para ver se era meningite bacteriana, se realmente era meningite, se era bacteriana, se era viral. E o médico responsável tomou como base isolar esse paciente. Então ele estava internado, isolado, né, já há 15 dias, passando por esse processo de... Então, como é que nós podemos trabalhar de forma multidisciplinar? Sabem que o psicopedagogo, ele trabalha como se fosse um detetive, né? Então, tem que se buscar uma investigação, né? Tentar conversar com a família, ter acesso ao prontuário médico, verificar se esses exames laboratoriais já estão prontos, se já foi confirmado que realmente era essa patologia. Aí nós poderíamos dizer, mas como que nós vamos poder ajudar essa criança? Ela está 15 dias hospitalizada, ela está longe, não só do meio social, não só do meio familiar, mas também ela está longe, né, dessa instituição, da escola dele, ele está perdendo conteúdo. Então, já entrei em contato com os médicos, já entrei em contato com o laboratório, com as enfermeiras responsáveis. Agora eu preciso procurar ver com esse hospital se ele trabalha com outros suportes. Por exemplo, se esse hospital ele tem um suporte com pedagogos para poder dar assistência educacional. Se ele tem um suporte de psicólogos para ajudar a trabalhar, não só com ele, como com a família, para dar um suporte emocional, afetivo a essa criança. Tentar entrar em contato com a instituição, com a escola, ver se essa escola, tentar falar com a direção, se essa escola ela possui um psicopedagogo, se tem um pedagogo trabalhando nessa escola, ou se a gente vai trabalhar com um pedagogo a nível hospitalar. Então, é todo um planejamento em cima dessa situação. Não tem uma forma de trabalhar sozinha, respeitando todas as limitações profissionais de cada profissional. Então, já se percebeu que o hospital, ele tinha sim, ele era equipado com suporte para as questões pedagógicas e também psicológicas, também psicopedagógicas, ou seja, pedagogia hospitalar de atendimento especializado. Então, ele poderia apoiar tanto as questões sociais, ele poderia atender as questões afetivas, familiares, além de pedagógicas. Para quando esse indivíduo sair do hospital,
ele possa retornar às atividades normais, né? A procurar ter uma vida normal como ele estava vindo, como eles tinham antes, né? Então, e com o menor prejuízo possível. Então, quem que poderia aplicar essas atividades com essa criança, com esse indivíduo? Os 3 profissionais citados há pouco, o psicólogo, o pedagogo, se fosse o caso, né, o educador, um especialista em educação especial, que hoje em dia os hospitais também têm. Mas eu acredito que não seja o caso, né, pela anamnese feita não seria o caso, né. Então, assim, o que a parte pedagógica? Trabalhar questões metodológicas de ensino. Quais são os métodos que seriam adequados naquele momento para trabalhar com ele? Fazer interfaces lá com a escola para saber questões de conteúdos escolares dele, essa parte do pedagogo. Da educação especial, não seria o caso, como foi estudado, né? Então, aí nós já estamos nem multidisciplinar, já é interdisciplinar, né? Então, podemos ver assim, ó, o que o psicopedagogo pode ver? O domínio cognitivo, verificar o processo de adaptação, verificar junto ao pedagogo a adaptação curricular, o que o pedagogo foi buscar lá na escola, quais são os conteúdos para aquela situação, entrar com o psicopedagogo, que seria a minha parte, e iria trabalhar com os aspectos terapêuticos. E essas são as interfaces com a família, né? Com os amigos, com os colegas, elaborar um processo de aprender daquele sujeito, conduzir tanto o pedagogo como qualquer outro profissional, como o psicólogo ou o educador especial, se fosse o caso, na melhor adequação ao sujeito, mostrando a esse sujeito, mostrando que antes de tudo, o processo terapêutico, lúdico, intervenção clínica, antes de iniciar qualquer contexto escolar, verificar junto à equipe médica se esse indivíduo ele já está apto, quando que ele vai estar, ou se ele já está apto a passar por esse processo. A gente já passou todo o processo de saber quem vai trabalhar com o quê, né, nessa equipe multidisciplinar. Agora o processo já é saber até quanto tempo ele poderá ficar, no que isso vai prejudicar, qual é o próximo passo que se pode tomar com ele, né? Ver se já se pode ter um diálogo, porque já está tendo um diálogo a nível hospitalar, profissional, familiar, se pode ter já um diálogo com essa criança, qual é o vínculo, qual é o processo de transferência. A melhor forma para trabalhar, eu acredito que a melhor forma para trabalhar com uma criança que passou por esse processo que é traumático, né, é trabalhar por parte da psicanálise, né, aplicada, que é os psicodramas. Então, ó, já se foi analisado o quadro clínico, a anamnese educacional, tanto no nível educacional, social, escolar, familiar, afetivo, já foi criado um vínculo com a família, já foi desenvolvido um plano individual de trabalho, já foi trabalhado o processo interventivo. Então, foi visto quais são as estratégias pedagógicas, inclusivas, que dariam certo ou não com esse sujeito. Então, já foi definido o que deu certo e melhorar aquilo que não deu. Na medida que o tempo vai passando, que o tratamento é feito e, antes de tudo, respeitar a singularidade de cada indivíduo. Respeitar as limitações da família, desse indivíduo, as características individuais de cada um, mas aceitando o fato de que, se necessário, trabalhar sempre de forma coletiva, respeitando o papel de cada um nessa equipe multidisciplinar. Então, se estendeu um pouco, né? Mas eu acredito que seria isso, trabalhar de forma multidisciplinar, trabalhar todos os âmbitos que envolve um indivíduo.
Esse é o papel da psicopedagogia, tanto clínica quanto institucional. A clínica trabalha mais com a parte da cura, né? Se for o caso, se for, afetou mais a mente do indivíduo. Institucional se busca mais a prevenção, a intervenção e a prevenção, né? Então era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Juliane, obrigada, Eliane. Continuando então, nós vamos falar sobre a humanização. A humanização precisa ser demonstrada nas atividades de todos os profissionais que integram a equipe multidisciplinar, incluindo o pedagogo, visando a recuperação dos alunos pacientes. As ações educativas precisam estar alinhadas com as demais áreas. Um trabalho integrado, complementar, coerente e cooperativo, em benefício do enfermo, em situação de fragilidade ocasionada pela doença. No entanto, passível de motivação, incentivo, a participação no processo de restabelecimento da saúde. Com o desenvolvimento dessas atividades no contexto hospitalar, é fundamental que o pedagogo atue juntamente com a equipe disciplinar e que se aplique e procure novos conhecimentos nas áreas como psicologia, serviço social, enfermagem, nutrição, fisioterapia, para desenvolver a ação docente. Dessa maneira, o trabalho do pedagogo junto à equipe multidisciplinar pode promover ações educativas em diversas possibilidades no hospital, com vista ao bem-estar completo. A equipe deve procurar maior interação entre os pais ou responsáveis, por meio de uma troca de informações, desenvolvendo estratégias e criando ambientes escolares que propiciem a interação e troca de vivências. Dessa forma, favorecerá a convivência e incentivará a criação de vínculos de amizades. A parceria do pedagogo hospitalar com a equipe multidisciplinar proporciona a realização de um trabalho voltado para a busca do bem-estar dessa criança, desse adolescente, bem como para o seu desenvolvimento cognitivo. Nesse sentido, o professor deve buscar metodologias para tornar suas aulas mais interessantes, desafiando o aluno a participar ativamente. Existem barreiras que devem ser ultrapassadas no processo de integração entre os profissionais, como é o caso do acesso ao prontuário. O pedagogo ele precisa conhecer essas recomendações, né, para poder seguir, e o compartilhamento de orientações acerca das enfermidades. Então ele precisa ter o conhecimento de qual enfermidade o seu aluno ele precisa de uma atenção maior. É fundamental que a equipe multidisciplinar trabalhe em parceria. É necessário que médicos e enfermeiros respeitem sempre que possível o momento em que a criança está desenvolvendo alguma atividade escolar. Da mesma forma que o professor deve entender a importância do atendimento médico em determinados horários pelas enfermidades. O pedagogo hospitalar, com base nos relatórios médicos, né, pode criar estratégias e contribuir com os pacientes durante a hospitalização, sabendo reconhecer até que ponto o aluno pode realizar as atividades. Dessa forma, é essencial que o pedagogo saiba ouvir e ser ouvido, para assim ter a melhor conduta com o aluno. A relação entre o pedagogo e os profissionais da saúde
devem ser de cooperação mútua, para que o educador consiga atingir os objetivos propostos. Através de diálogos eficientes, os professores hospitalares têm uma dimensão do quadro clínico e da especificidade de cada doença. Dessa forma, ele pode planejar melhor suas ações pedagógicas e as atividades que poderá aplicar, sempre respeitando a rotina do hospital, o horário de medicamentos, lanches e visitas. Por isso que a capacitação do pedagogo ela é contínua para poder cumprir o seu trabalho com êxito junto a esses profissionais e os alunos, os pacientes. A equipe multidisciplinar necessita desenvolver estratégias conjunto para que o ambiente conduza a alegria e confiança. Este trabalho multidisciplinar permite a cooperação entre os profissionais em vários campos no cenário hospitalar, podendo assim modificar o espaço e torná-lo um ambiente social e inclusivo. A integração entre a equipe multidisciplinar, além de trazer vários benefícios no processo educativo e de atendimento ao paciente, é um dos fatores fundamentais na estruturação e continuidade da classe hospitalar. A integração feita entre as áreas da educação e saúde também tem como objetivo romper a visão tradicional, onde o indivíduo é visto apenas pela sua doença. A educação apresenta um novo olhar para o sujeito, onde são considerados todos os seus aspectos e peculiaridades. Com isso, a criança e a sua família dão um novo significado à doença e ao processo de hospitalização, influenciando-os para que sigam mais fortes no combate à doença e enaltecendo a educação. Segundo Matos e Mugiati, eles percebem então que é muito importante essa contribuição, né? A contribuição da interação profissional entre os elementos das equipes, e é por meio desses enfoques médico, psicológico, social e pedagógico que as intervenções se tornam aptas ao atendimento integral à criança e adolescente, com realce à saúde física, mental, com vistas que o enfermo venha receber apoio e receber e se envolver como um agente ativo. De outra maneira, não teria como realizar esse trabalho. É necessário, então, que tenha essa conformidade entre a equipe de saúde e a equipe da educação, para que o trabalho ele possa ser realizado com êxito. Agradeço a participação de todas. Até a próxima aula.